Sua família adotiva a chamou de fracassada, mas seu marido rico revela segredo chocante. Catarina sempre foi considerada a ovelha negra da família. Desde pequena, ouviu palavras que cortavam como facas, a voz da mãe adotiva ecoando em sua mente. Você não é boa o suficiente, Catarina. Essas palavras eram acompanhadas de olhares desapontados e comparações com as outras crianças da casa. Cresceu no seio de uma família rica, mas sempre sentiu que ali não era o seu lugar. Tudo parecia um ensaio para o fracasso. Ano após ano, o rótulo de fracassada ficou colado a ela, como uma sombra que nunca a deixou. Mas a vida lhe trouxe Eduardo, um homem que iluminou seu mundo. Ele era um magnata da tecnologia, carismático e cheio de sonhos. Com ele, Catarina sentiu pela primeira vez a sensação de pertencimento. Juntos construíram um lar e aguardavam a chegada do seu primeiro filho. No entanto, naquele dia, tudo desmoronou. Durante uma viagem à casa dos pais de Eduardo, um encontro inesperado mudou o curso de sua vida. Ao explorar uma antiga biblioteca, Catarina encontrou um diário empoeirado. As páginas, amareladas pelo tempo, revelaram um segredo inquietante. Sua adoção havia sido um plano manipulador de sua mãe adotiva. As palavras dançavam diante de seus olhos enquanto ela desvendava a verdade sagrada, um jogo de emoções e manipulações. Para ela, a revelação era pior do que um soco no estômago. A mulher que sempre quis lhe dar amor parecia ter apenas agendado sua vida em uma trama obscura de controle emocional. Catarina sentiu um nó na garganta, sem entender a extensão daquela revelação. Sua mente girava como um tornado. Olhou pela janela, o sol se pondo, colorindo o céu. Aquela imagem bonita e reconfortante se tornou um contraste cruel com a tempestade de sentimentos dentro dela. Como pude ser tão ingênua? Ela sussurrou para si mesma, a dor crescendo como uma onda implacável. A imagem de Eduardo e seu filho a esperava, mas agora tudo parecia desmoronar. Ela o amava profundamente, mas a percepção de que sua vida foi manipulada fazia seu coração se apertar. Seria o amor deles construído sobre mentiras? E como se a situação não pudesse piorar, sua mãe adotiva reapareceu. Uma sombra do passado que não queria deixá-la ir. Com uma expressão insípida, ela se fez presente, disposta a proteger seus segredos a qualquer custo. Catarina sentiu o medo escorrendo pelas veias enquanto pressionava as mãos contra as paredes da sua mente, tentando se manter firme. Eu preciso resolver isso antes que tudo se quebre, pensava. Um conflito interno se instalou. Revelar a verdade poderia destruir tudo ao seu redor, ou permanecer em silêncio e viver sob o peso daquela mentira. Ela estava prestes a dar à luz, mas sua história era uma bomba relógio prestes a explodir. O futuro parecia incerto, um emaranhado de mentiras e verdades. Catarina respirou fundo, tentando se acalmar. O que ela faria? A história dela, entrelaçada com a de Eduardo, poderia acabar em tragédia ou um novo começo. Sucumbiria ao passado ou lutaria com todas as forças por seu futuro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Catarina estava em um ponto de ruptura. O peso da revelação sobre sua adoção a pressionava como 1000 pedras. O contrato de sua vida havia sido assinado sem seu consentimento. E agora, o que fazer? A única coisa que sabia era que precisava de respostas. O coração batia acelerado, as mãos suadas, enquanto tentava controlar a torrente de emoções. A porta da biblioteca rangeu. Catarina virou-se rapidamente e passou as mãos pelo rosto, tentando esconder as lágrimas. Era sua mãe adotiva, Clara, que entrava com uma expressão dura, os olhos frios e calculistas. "O que você está fazendo aqui?" a mulher perguntou.
sua voz soando como um fio de aço. Você não deveria estar aqui. Eu sei sobre a adoção. As palavras saltaram da boca de Catarina, ardendo como fogo. Você manipulou minha vida. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tinha, era uma mentira. O olhar de Clara se endureceu, mas havia uma hesitação que passou quase despercebida. Você não entende, Catarina. Havia motivos que você nunca conhecerá. Esse diário não foi para você. Então, como um relâmpago, a porta se fechou com um estrondo. O susto fez Catarina pular. Em seguida, uma figura emergiu na porta. Eduardo, seu marido. O rosto dele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Catarina, você está bem? Ele se aproximou, mas seu olhar se desviou rapidamente para Clara, e a tensão na sala estava palpável. Eduardo, você precisa ouvir. Mas antes que pudesse terminar, Clara interveio. Você não tem que se envolver, Eduardo. Isso é uma questão de família. O desdém na voz dela era claro, como se tentasse afastar o marido. Uma questão de família? Catarina gritou, a frustração explodindo em sua voz. Você destruiu a vida que eu tentei construir. E eu estou prestes a ser mãe. Foi então que Eduardo deu um passo à frente, os ombros rígidos. A determinação em seu olhar. Está na hora de você me contar tudo, Clara. Não posso mais ficar no escuro. O que aconteceu é maior do que vocês duas. Sua voz tinha um tom de autoridade que Catarina nunca soubera que ele possuía. Nesse momento de tensão, um estrondo ecoou na casa. O som se intensificou. Parecia vir do andar de cima. Catarina olhou para Eduardo, apavorada. O que foi isso? Clara imediatamente corou, uma expressão de pânico cruzando seu rosto. Nada. Não se preocupe. Mas o instinto de Catarina a alertava. Não é nada do que parece. Vamos ver. Sem esperar por resposta, ela se virou e saiu da biblioteca, correndo pelas escadas. Eduardo a seguiu, os passos rápidos. No corredor, enquanto subiam as escadas, Clara gritou. Vocês não devem fazer isso. Não podem saber. Mas sua tentativa de controle era em vão. Quando chegaram ao último andar, a porta do quarto de Clara estava entreaberta. Catarina empurrou a porta e congelou. O que viu a deixou sem ar. No canto do quarto havia um berço. E dentro do berço algo se movia. Uma presença que nunca tinha esperado. Um bebê, com traços que pareciam estranhamente familiares. A realidade caiu como um soco no estômago. É seu filho? O que está acontecendo aqui? Catarina se sentiu girar, o mundo desmoronando ao seu redor. O olhar de Eduardo se transformou em choque profundo, e Clara ficou paralisada, sem palavras. Catarina, eu posso explicar. A voz de Clara mal saiu, mas Catarina não queria ouvir. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, de forma irremediável, e tudo que pensava saber sobre sua vida e família estava a um passo de desmoronar. Ela sentiu como se estivesse prestes a derreter sob a pressão das novas verdades. Em meio a gritos silenciosos, a única certeza era que a tempestade se aproximava. O que Catarina faria a seguir? O amor verdadeiro ou as amarras do passado? A resposta pairava no ar, esperando para ser descoberta. Catarina ficou paralisada. O berço vazio a desafiava, e a presença do bebê balançava seus pensamentos. Assim que seus olhos se encontraram, uma onda de reconhecimento a atingiu. O coração dela disparou. Esse não pode ser verdade. Os olhos de Eduardo se arregalaram e sua respiração ficou presa na garganta. Catarina, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz embargada. Clara, que antes parecia uma figura forte e ameaçadora, agora parecia uma casca vazia. Ela balançava a cabeça desesperada. Não, é um erro. Catarina se aproximou do berço, o instinto a puxando, mas a cada passo sentia o chão desmoronar sob ela. Como uma maré, as memórias sobre Clara a inundavam. Aquela mulher tinha sido a única figura materna em sua vida. Mas agora tudo estava mudando. Você nunca quis que eu soubesse a verdade. Catarina gritou, a raiva se misturando à dor. Você fez de minha vida uma mentira. Eduardo estava confuso, passando a mão pelos cabelos. Ele olhou para Clara, que se mostrava como uma sombra.
Uma relíquia de um passado que não fazia mais sentido. Clara, precisamos de respostas. O que é que está acontecendo aqui? E foi nesse momento que Clara se despedaçou. Uma lágrima escorreu por seu rosto e a máscara de controle e frieza se quebrou. Ele é seu filho, mas não do jeito que você pensa. A tempestade dentro da mente de Catarina se intensificou. Do que você está falando? Ela mal conseguiu respirar. Era uma revelação a cada instante, como se estivesse olhando para um espetáculo assombroso que não podia escapar. Ele é nosso filho, Catarina. Nosso. Eu não podia contar, tinha medo de perder tudo. De perder você. Clara balançou a cabeça, as palavras saindo em um fluxo descontrolado. Você deve entender. Nosso filho? Catarina repetiu, mas uma parte dela se negava a acreditar. Você está dizendo que... Eduardo deu um passo à frente. Não, não pode ser verdade. Nós sempre falamos. Sobre a adoção, Catarina. Nós dois planejamos juntos. O que você está tentando dizer, Clara? Ele parecia estar em uma disputa interna, tentando aceitar as palavras que saíam da boca de sua mãe. E enquanto o pânico lenava os espaços, um som ecoou. Um barulho agudo vindo de algum lugar abaixo, como uma porta sendo arrombada. O coração de Catarina parou. O que foi isso? Ela olhou para Eduardo, que já estava se movendo em direção à saída. Fiquem aqui, Clara gritou, mas a urgência na voz dela soava frágil. Não é seguro. Mas Catarina não podia ficar parada. Ela sentiu que havia algo mais. Um instinto. Algo que se movia nas sombras. Nós precisamos ver o que está acontecendo. E saiu correndo para fora do quarto, seguida por Eduardo, que segurou seu braço firmemente. Ao descer as escadas, a tensão no ar era palpável. O som aumentava, como se alguém estivesse tentando entrar. Em cada segundo, Catarina sentia o nó na garganta aumentar. Quando chegaram ao andar de baixo, o que viram os paralisou instantaneamente. A porta principal estava escancarada, e ali, em meio ao caos, uma figura conhecida se destacou. Era Juliana, sua irmã adotiva, com o rosto pálido e os olhos arregalados de medo. Ela não estava sozinha. Ao seu lado, havia dois homens estranhos, ameaçadores e com um ar determinado. Eles olhavam para Clara como se soubessem mais do que deveria. Clara, precisamos conversar. Você não pode esconder mais nada, disse Juliana, a voz cheia de um peso que ecoou nas paredes. O passado voltou para nos cobrar. Catarina sentiu o mundo girar ao seu redor. Nesse instante, todo o futuro que ela havia imaginado com Eduardo desapareceu. O que está acontecendo? Ela gritou, o desespero transparecendo em cada sílaba. São segredos a serem revelados e verdades a serem enfrentadas. Juliana respondeu, a voz firme enquanto os estranhos davam um passo à frente, a tensão no ar aumentando. E vocês não estão prontas para o que vem a seguir. Catarina olhou para Eduardo, o coração disparado. A caminho do quê? A vida que conhecia estava em risco de desmoronar novamente. E o que aquelas pessoas queriam de sua família? Ela mal conseguia digerir tudo. Enquanto a adrenalina corria por suas veias, uma certeza a invadiu. O que estava por vir mudaria tudo. Catarina estava paralisada. O berço vazio a desafiava. E a presença do bebê balançava seus pensamentos. Assim que seus olhos se encontraram, uma onda de reconhecimento a atingiu. O coração dela disparou. Esse não pode ser verdade. Os olhos de Eduardo se arregalaram, e sua respiração ficou presa na garganta. Catarina, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz embargada. Clara, que antes parecia uma figura forte e ameaçadora, agora parecia uma casca vazia. Ela balançava a cabeça, desesperada. Não, é um erro. Catarina se aproximou do berço, um instinto a puxando, mas a cada passo sentia o chão desmoronar sob ela. As memórias sobre Clara inundavam. Aquela mulher havia sido a única figura materna em sua vida. Mas agora, tudo estava mudando. Você nunca quis que eu soubesse a verdade, Catarina gritou, a raiva misturando-se à dor. Você fez de minha vida uma mentira. Eduardo estava confuso, passando a mão pelos cabelos. Olhou para Clara,
que se mostrava como uma sombra. Clara, precisamos de respostas. O que está acontecendo aqui? Foi nesse instante que Clara se despedaçou. Uma lágrima escorreu por seu rosto, e a máscara de controle se quebrou. Ele é seu filho, mas não do jeito que você pensa. Catarina sentiu o estômago revirar. Do que você está falando? Era uma revelação a cada instante, como se olhasse para um espetáculo assombroso que não podia escapar. Ele é nosso filho, Catarina. Nosso. Eu não podia contar, tinha medo de perder tudo, de perder você. Clara balançou a cabeça. Você deve entender. Nosso filho, Catarina repetiu. Cada sílaba foi como um soco. Você está dizendo que? Eduardo deu um passo à frente. Não, não pode ser verdade. Nós sempre falamos sobre adoção, Catarina. O que você está tentando dizer, Clara? Sua expressão refletia uma mistura de raiva e descrença. E quando o pânico lhenava os espaços, um som ecoou. Um barulho agudo, vindo de algum lugar abaixo. O coração de Catarina parou. O que foi isso? Ela olhou para Eduardo, que já se movia em direção à saída. Fiquem aqui, Clara gritou, mas sua voz soava frágil. Não é seguro. Mas Catarina não podia ficar parada. Algo dentro dela a puxava. Nós precisamos ver o que aconteceu. E saiu correndo, seguida por Eduardo, que segurou seu braço firmemente. Desceram as escadas. A tensão no ar era palpável. O som aumentava, como se alguém estivesse tentando entrar. Cada segundo fazia o nó na garganta de Catarina aumentar. Quando chegaram ao andar de baixo, congelaram. A porta principal estava escancarada. Ali, em meio ao caos, uma figura conhecida se destacou. Era Juliana, sua irmã adotiva, com o rosto pálido e olhos arregalados de medo. Ela não estava sozinha. Ao seu lado, dois homens estranhos, ameaçadores, observavam Clara com um ar determinado. Clara, precisamos conversar. Você não pode esconder mais nada, disse Juliana, a voz cheia de um peso que ecoou nas paredes. O passado voltou para nos cobrar. Catarina sentiu o mundo girar. O que está acontecendo? Ela gritou, o desespero transparecendo em cada sílaba. Juliana olhou para Clara, com determinação. A verdade sobre a sua adoção foi revelada. Mas isso não é tudo. Você precisa saber. E antes que pudesse terminar a frase, um dos homens avançou, um olhar ameaçador em seu rosto. Clara, você cometeu um erro ao nos ignorar. A hora da verdade chegou. Catarina começou a analisar a situação. Cada palavra parecia ser um eco de um pesadelo. Sobre o que? O que vocês estão falando? Os homens se entreolharam e o mais alto começou a falar. A verdade é que há mais em jogo aqui do que você imagina. Seu passado está ligado ao nosso, Clara, e a vida de Catarina depende do que revelaremos a seguir. Eduardo olhou para Catarina, o medo estampado em seu rosto. O que aqueles homens queriam? Alguma coisa dentro dela começou a acender. A adrenalina jorrava pelas veias e, ao mesmo tempo, o medo se elevava. Vocês não sabem o que estou fazendo, Clara gritou, mas a voz dela tremia. Sabemos sim. É hora de decidir. Você vai viver na mentira ou vai enfrentar a verdade? O homem então olhou para Catarina. E você? É melhor se preparar, porque o que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Catarina sentiu um tremor interno. O que quer que fosse, a resposta estava prestes a vir à tona, e nada seria como antes. A certeza de que o futuro dela dependia daquelas revelações fez seu coração acelerar, mas a dúvida a consumia. O que era essa verdade tão devastadora? A resposta pairava no ar, esperando para ser descoberta. Catarina estava paralisada. O ar pesado ao seu redor carregava um misto de medo e confusão. A resposta que aqueles homens queriam dar parecia estar à beira de uma revelação que mudaria tudo. A vida de Catarina depende do que revelaremos a seguir. As palavras ecoavam em sua mente como um trovão. O que poderia ser tão devastador? Juliana estava pálida, sua expressão carregava a gravidade de um segredo pesado. A verdade sobre a sua adoção foi revelada, mas isso não é tudo. Você precisa saber. Quando Juliana estava prestes a completar a frase, um dos homens, alto e de rosto fechado, interrompeu. Ele andou em direção a Clara, enquanto a tensão no ar aumentava. Nós temos um acordo a cumprir, Clara. Eduardo avançou, colocando-se entre os homens e Catarina.
Quem são vocês? O que vocês querem de Clara? Sua voz tremia, mas a determinação estava ali. Clara parecia uma sombra, pálida e perdida. O que está acontecendo comigo? Catarina gritou, sua voz reverberando nas paredes da sala. A luz do dia parecia se apagar, deixando tudo em sombras. Juliana, pelo amor de Deus, fale! A irmã dela hesitou, mas então soltou uma respiração pesada. Catarina, você não sabe quem você realmente é. Adoção não foi apenas isso. Catarina sentiu um frio na barriga. Do que você está falando? O que você quer dizer? A última palavra ecoou como uma súplica desesperada. E então, o homem mais alto deu um passo à frente e, com um olhar afiado, disse: Você não foi apenas adotada, Catarina. Você foi escolhida. Uma questão de vida ou morte. O impacto das palavras era como um tapa na cara. Catarina levou as mãos ao rosto, tentando lidar com a avalanche de emoções. Escolhida? Pra quê? O que você quer dizer com vida ou morte? Tudo está interligado, Catarina. Você é parte de algo muito maior. Sua vida foi manipulada, mas não só pela sua mãe adotiva. Você está no centro de um conflito que existe desde antes de você nascer. Catarina olhou para Eduardo, pedindo um sinal de que tudo aquilo era uma farsa. Ele estava paralisado, apenas piscando, como se as palavras ainda não tivessem se registrado. Juliana, por sua vez, se aproximou de Clara, que agora exibia uma expressão de desespero. Precisamos contar tudo a ela. Se não fizermos isso, não só ela, mas todos nós estaremos em perigo. Eles não vão parar até que descubram a verdade completa. Mas isso não faz sentido. Catarina gritou, sentindo o desespero aumentar. O que se passa aqui? A tensão explodiu quando, de repente, um grito irrompeu da porta da frente. Um terceiro homem, de aparência mais ameaçadora que os anteriores, entrou abruptamente. Ele carregava um objeto brilhante, uma espécie de dispositivo que emitia um som agudo. Clara, você não deveria ter feito isso. A sala ficou em silêncio e todos os olhares se voltaram para Clara. O choque era visível no rosto dela enquanto lágrimas escorriam. Eu não quis, eu não tinha escolha. Ela então olhou para Catarina. Seu olhar se tornava mais intenso. Catarina, você precisa entender. O que está em jogo é maior do que nós. A verdade que você procura pode destruir tudo, até mesmo a vida daqueles que ama. A ameaça no ar parecia palpável. O coração de Catarina disparou. O que você quer dizer? Quais segredos você ainda está escondendo? Nesse instante, o homem armado apontou o dispositivo para o chão. Uma luz ofuscante iluminou a sala. Catarina, surda pelo brilho, mal conseguiu ver quando os rostos ao seu redor se contorceram em temor. É hora de escolher, Clara. Ou você entrega a verdade ou todos nós enfrentaremos as consequências. A sala parecia girar. As revelações se amontoavam. Catarina estava à beira de um colapso. A vida que conhecia se desintegrando. O que mais havia para descobrir? E quando ela olhou nos olhos de Eduardo, viu algo que nunca tinha visto antes: medo. E no meio de toda aquela confusão, um pensamento cruzou a mente de Catarina. Poderia Clara ser a verdadeira ameaçada? E se a história que ela conhecia fosse uma ilusão? E o que estava a caminho era um destino muito mais sombrio do que alguém poderia imaginar. A dúvida pairava no ar, e Catarina se sentiu no limite. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Catarina estava paralisada. O ar pesado ao seu redor carregava um misto de medo e confusão. A resposta que aqueles homens queriam dar parecia estar à beira de uma revelação que mudaria tudo. A vida de Catarina depende do que revelaremos a seguir. As palavras ecoavam em sua mente como um trovão. O que poderia ser tão devastador? Juliana estava pálida. Sua expressão carregava a gravidade de um segredo pesado. A verdade sobre a sua adoção foi revelada. Mas isso não é tudo. Você precisa saber. Quando Juliana estava prestes a completar a frase, o homem alto interrompeu. Nós temos um acordo a cumprir, Clara. Eduardo avançou, colocando-se entre os homens e Catarina. Quem são vocês? O que vocês querem de Clara? Sua voz tremia, mas a determinação estava ali. Clara parecia uma sombra, pálida e perdida. O que está acontecendo comigo? Catarina gritou. A luz do dia parecia se apagar, deixando tudo em sombras. Juliana, pelo amor de Deus, fale. A irmã hesitou,
mas então soltou uma respiração pesada. Catarina, você não sabe quem você realmente é. Adoção não foi apenas isso. As palavras de Juliana estavam carregadas de desespero. Catarina sentia o coração pulsar, cada batida soando como um tambor de guerra. Do que você está falando? O que você quer dizer? A última pergunta saiu como uma súplica. Então, o homem mais alto deu um passo à frente e, com um olhar afiado, disse: Você não foi apenas adotada, Catarina. Você foi escolhida, uma questão de vida ou morte. O impacto dessas palavras era como um tapa na cara. Catarina levou as mãos ao rosto e se esforçou para assimilar. Escolhida? Para quê? O que quer dizer com vida ou morte? Tudo está interligado, Catarina. Você é parte de algo muito maior. Sua vida foi manipulada, mas não só pela sua mãe adotiva. Você está no centro de um conflito que existe desde before de você nascer. Catarina olhou para Eduardo, pedindo um sinal de que tudo aquilo era uma farsa. Ele estava paralisado, piscando, como se as palavras ainda não tivessem se registrado. Juliana, por sua vez, se aproximou de Clara, que agora exibia uma expressão de desespero. Precisamos contar tudo a ela. Se não fizermos isso, não só ela, mas todos nós estaremos em perigo. Eles não vão parar até que descubram a verdade completa. Mas isso não faz sentido. Catarina gritou, sentindo o desespero aumentar. O que se passa aqui? A tensão explodiu quando, de repente, um grito irrompeu da porta da frente. Um terceiro homem, de aparência mais ameaçadora que os anteriores, entrou abruptamente. Ele carregava um dispositivo brilhante que emitia um som agudo. Clara, você não deveria ter feito isso. A sala ficou em silêncio, e todos os olhares se voltaram para Clara. O choque era visível no rosto dela, enquanto lágrimas escorriam. Eu não quis, eu não tinha escolha. Então ela olhou para Catarina, seu olhar se tornando mais intenso. Catarina, você precisa entender, o que está em jogo é maior do que nós. A verdade que você procura pode destruir tudo, até mesmo a vida de quem ama. A presença do homem ameaçador tornava tudo mais esquisito. O novo desconhecido apontou o dispositivo para Clara. Sua voz, agora calma e calculada, soou como veneno. Desculpe, Clara, mas a escolha não é sua. Acontece que quem está no comando somos nós. Com um movimento rápido, ele acionou o aparelho e uma onda de luz cortou a sala. Catarina, enciumada, fechou os olhos. O que estava prestes a acontecer era maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. E em um instante, a luz branca se dissipou, revelando não apenas os rostos apavorados que a cercavam, mas um entorno que parecia ter mudado de forma. Quando as vistas retornaram ao normal, Catarina percebeu algo inimaginável. Clara estava agora com uma expressão diferente. Você não tem ideia do que está acontecendo, não é, Catarina? Os olhos dela brilhavam com um conhecimento oculto que antes parecia distante. Você é destinada a algo maior, e nós precisamos garantir que você esteja preparada. A conversa parecia estranha, surreal. O choque fez Catarina sentir como se o chão tivesse desaparecido sob os pés. E então ela captou uma frase do homem que ela nunca esperaria ouvir. Você tem habilidades que ainda não descobriu, e elas são cruéis. São a chave para tudo que estamos aqui. Catarina engoliu em seco. Todo o pânico começou a se solidificar dentro dela. Habilidades? Que habilidades? O medo queimava dentro de suas veias, enquanto buscava desesperadamente respostas. Mas antes que o homem pudesse responder, um grito cortou a sala, não de desespero, mas de alívio. Era Eduardo, que finalmente se moveu, e com um gesto levou a mão ao peito, revelando um objeto brilhante que pulsava. Catarina, não! Você precisa saber. Eu sou parte disso também. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As revelações estavam despedaçando tudo ao redor. As faíscas de confusão e choque estavam prestes a explodir. Catarina olhou para Eduardo e depois para Clara, seu coração batendo freneticamente. O que vocês estão dizendo? O que vem a seguir? O que está acontecendo aqui? Todo o futuro que ela havia imaginado se desvanecia como fumaça. E como se a realidade estivesse se moldando ao redor deles. A verdadeira luta estava apenas começando.
O que significava tudo isso? E como? Ela e Eduardo seriam afetados? Assim, naquele momento crucial, a verdade pairava no ar, pronta para desvelar mistérios que eles nem podiam imaginar. Catarina estava paralisada. O ar carregava uma tensão cristalina e tudo ao seu redor parecia mudar em um instante. As palavras do homem mais alto reverberavam. Você foi escolhida. Uma questão de vida ou morte. O som de seu coração ecoava em sua mente. Eduardo olhou para Catarina com olhos de desespero. O que você quer dizer com isso? Ele apertou a mão dela, como se quisesse ancorá-la à realidade. O homem que havia entrado com um dispositivo brilhante respirou fundo, como se soubesse que o impacto das próximas palavras mudaria tudo. A verdade é que você e Eduardo não são apenas pessoas comuns. O que você herdou, Catarina, não é somente o peso de uma adoção. É legado. Suas palavras cortavam o ar, pesadas como pedras. Você é parte de uma linhagem que tem sido protegida e caçada ao longo de gerações. E seu filho, ele também é parte disso. Aquela revelação seria suficiente para derrubar qualquer um. Catarina sentiu seu estômago revirar. O que você está dizendo? As palavras saíram como um sussurro carregado de incredulidade. Juliana tinha o semblante pálido enquanto olhava para Clara, que agora também parecia aterrorizada. Clara, você sabia disso? Você sempre soube? O tom de acusações ecoou na sala. E Clara, entre lágrimas, pareceu finalmente verdadeiramente vulnerável. O homem continuou. Notícias rápidas. Clara, a proteção em torno dela não é só sobre vocês. Este legado está atraindo aqueles que desejam destruí-lo. E eles estão mais perto do que nunca. Ele olhou para o dispositivo em sua mão antes de prosseguir. A hora de agir está se esgotando. Vocês não podem mais viver no escuro. A tensão estava no auge. Catarina olhou para Eduardo, sua mente girando como uma tempestade. E o que vocês querem de mim? Perguntou, sua voz falhando ao final. Queremos que você assuma seu lugar, Catarina. Você deveria ser a herdeira. Seu poder é raro. Precisamos que você se una a nós e resista a quem está atrás de você. O silêncio se instalou após essa afirmação, cada um processando a enormidade da revelação. Mas então, um barulho ensurdecedor rompeu o ar. A porta da frente se arrombou com um estrondo, e figuras encapuzadas invadiram a casa, armadas e determinadas. O que você fez, Clara? Nós te avisamos para não revelar nada. Uma voz profunda gritou no meio da confusão. Catarina sentiu frio na espinha. O caos se instalou. Eduardo a puxou para trás, mas ela estava paralisada, os olhos fixos na cena que se desenrolava. Quem são eles? Perguntou em um grito sufocado. São aqueles que querem a verdade. E você? Respondeu Clara, tremendo. Sua máscara de controle se despedaçava. Você precisa correr. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um dos homens encapuzados apontou uma arma para Catarina. O olhar de Eduardo ficou gelado. Não, fique longe dela, ele gritou, avançando para proteger a esposa. Em um instante, tudo virou um pesadelo. Um tiro ecoou, e em vez de um grito, o que aconteceu a seguir foi mais impactante do que tudo. Eduardo não foi atingido. Ao contrário, antes do disparo, algo brilhou em seu peito, e uma barreira de luz envolveu Catarina e Eduardo, repelindo a bala como se todo o universo estivesse tentando protegê-los. Ninguém se moveu por alguns segundos. O tempo parecia ter congelado. O brilho se dissipou lentamente, e os encapuzados ficaram paralisados, boquiabertos. Como isso é possível? Um deles sussurrou, enquanto o medo se espalhava em seus rostos. Eduardo, o que aconteceu? O choque se refletia nas palavras de Catarina. O que ele havia escondido? A verdade estava mais próxima do que pensavam, e o futuro que eles imaginavam estava se desmoronando sob a pressão de segredos sombrios. Ele finalmente olhou para ela, e com sua expressão mais séria, disse: Catarina, eu não sou quem você pensa que eu sou. O que você não sabe é que eu também estou ligado a isso, muito mais do que você imaginou. A sala estremeceu com o peso de suas palavras, e a percepção de Catarina estava prestes a ser abalada novamente. Neste momento,
Percebendo que a cada resposta surgiam mais perguntas, Catarina se perguntava: quem era realmente Eduardo? E o que mais eles ainda tinham que enfrentar? A batalha estava apenas começando, e o que quer que estivesse por vir poderia mudar tudo mais uma vez. Catarina estava paralisada. O ar carregava uma tensão cristalina, e tudo ao seu redor parecia mudar em um instante. As palavras do homem mais alto reverberavam. Você foi escolhida. Uma questão de vida ou morte. O som de seu coração ecoava em sua mente. Eduardo olhou Para Catarina com olhos de desespero. O que você quer dizer com isso? Ele apertou a mão dela, como se quisesse ancorá-la à realidade. O homem que havia entrado com um dispositivo brilhante respirou fundo, como se soubesse que o impacto das próximas palavras mudaria tudo. A verdade é que você e Eduardo não são apenas pessoas comuns. O que você herdou, Catarina, não é somente o peso de uma adoção, é um legado. Suas palavras cortavam o ar, pesadas como pedras. Você é parte de uma linhagem que tem sido protegida e caçada ao longo de gerações. E seu filho, ele também é parte disso. Aquela revelação seria suficiente para derrubar qualquer um. Catarina sentiu seu estômago revirar. O que você está dizendo? As palavras saíam como um sussurro carregado de incredulidade. Juliana tinha o semblante pálido enquanto olhava para Clara, que agora também parecia aterrorizada. Clara, você sabia disso? Você sempre soube? O tom de acusações ecoou na sala, e Clara, entre lágrimas, parecia finalmente verdadeiramente vulnerável. O homem continuou. Notícias rápidas, Clara. A proteção em torno dela não é só sobre vocês. Este legado está atraindo aqueles que desejam destruí-lo, e eles estão mais perto do que nunca. Ele olhou para o dispositivo em sua mão antes de prosseguir. A hora de agir está se esgotando. Vocês não podem mais viver no escuro. A tensão estava no auge. Catarina olhou para Eduardo, sua mente chorando como uma tempestade. E o que vocês querem de mim? Perguntou, sua voz falhando ao final. Queremos que você assuma seu lugar, Catarina. Você deveria ser a herdeira. Seu poder é raro. Precisamos que você se una a nós e resista a quem está atrás de você. O silêncio se instalou após essa afirmação. Cada um processando a enormidade da revelação. Mas então, um barulho ensurdecedor rompeu o ar. A porta da frente se arrombou com um estrondo, e figuras encapuzadas invadiram a casa, armadas e determinadas. O que você fez, Clara? Nós te avisamos para não revelar nada. Uma voz profunda gritou no meio da confusão. Catarina sentiu frio na espinha. O caos se instalou. Eduardo a puxou para trás, mas ela estava paralisada, os olhos fixos na cena que se desenrolava. Quem são eles? Perguntou em um grito sufocado. São aqueles que querem a verdade. E você? Respondeu Clara, tremendo. Sua máscara de controle se despedaçava. Você precisa correr. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um dos homens encapuzados apontou uma arma para Catarina. O olhar de Eduardo ficou gelado. Não, fique longe dela, ele gritou, avançando para proteger a esposa. Em um instante tudo virou um pesadelo. Um tiro ecoou, e em vez de um grito, o que aconteceu a seguir foi mais impactante do que tudo. Eduardo não foi atingido. Antes do disparo, algo brilhou em seu peito e uma barreira de luz envolveu Catarina e Eduardo, repelindo a bala como se todo o universo estivesse tentando protegê-los. Ninguém se moveu por alguns segundos. O tempo parecia ter congelado. O brilho se dissipou lentamente e os encapuzados ficaram paralisados, boquiabertos. Como isso é possível? Um deles sussurrou, enquanto o medo se espalhava em seus rostos. Eduardo, o que aconteceu? O choque se refletia nas palavras de Catarina. O que ele havia escondido? A verdade estava mais próxima do que pensavam, e o futuro que eles imaginavam estava se desmoronando, sob a pressão de segredos sombrios. Eduardo finalmente olhou para ela, e com sua expressão mais séria, disse: Catarina, eu não sou quem você pensa que eu sou. O que você não sabe é que eu também estou ligado a isso. Muito mais do que você imaginou. A sala estremeceu com o peso de suas palavras.
E a percepção de Catarina estava prestes a ser abalada novamente. Como assim você está ligado a isso? O que você quer dizer? As palavras saíram da boca dela em um turbilhão, misturando medo e ansiedade. Mas antes que Eduardo pudesse responder, o homem mais alto se adiantou, com uma expressão que misturava raiva e alívio. Eduardo, você está comigo agora, não é? Porque senão, isso pode acabar muito mal para todos nós. O choque nas palavras dele encheu a sala de tensão. Catarina olhou para Eduardo, que parecia confuso, e então para o homem, tentando entender o que estava acontecendo. Catarina, ele não é apenas seu marido. O homem prosseguiu, com um olhar severo. Ele é parte da sua linhagem também. Por isso eles estão atrás de vocês. Não é só você que corre perigo. Você está brincando, certo? Isso não pode ser verdade. Catarina sentiu o mundo girar de novo. As revelações estavam se acumulando, e cada camada de verdade parecia mais difícil de suportar que a anterior. Eduardo hesitou. Seu olhar agora era de desespero. Catarina, isto tudo é mais complicado do que parece. Eu nasci sob a mesma linhagem, mas essa é a primeira vez que eu sei disso. Nesse momento, outro dos encapuzados avançou, seu olhar fixo em Eduardo. Você sempre soube, não é? Você se escondeu entre eles, traidor. Catarina sentiu a dor na garganta. O nó apertava. O que Eduardo tinha a ver com tudo isso? Ela olhou para ele, implorando por verdade. O que você está escondendo de mim? Eu não sabia. A voz de Eduardo fraquejou. Eu fui criado longe disso, protegido. E agora estamos todos no meio de uma guerra que não pedimos para lutar. O homem que liderava os encapuzados gritou. A linhagem de Catarina precisa ser protegida. Antes que ela pudesse pensar em outra coisa, mas tiros soaram do lado de fora, e a casa tremeu com a força de uma explosão. As paredes começaram a se fissurar, e o pânico tomou conta. O que estava acontecendo? O que havia se tornado? A única certeza era que essa verdade podia destruir todos eles. Catarina estava em choque, sem saber o que fazer. O destino dela e de Eduardo estava tecendo um novo e perigoso caminho diante dela, e nada na vida que conhecia parecia mais real. O que mais havia escondido? A batalha ainda estava longe de acabar, e as respostas pareciam sempre tão perto e, ao mesmo tempo, tão distantes. Catarina estava paralisada. O ar carregava uma tensão cristalina, e tudo ao seu redor parecia mudar em um instante. As palavras do homem mais alto reverberavam. Você foi escolhida, uma questão de vida ou morte. O som de seu coração ecoava em sua mente. Eduardo olhou para Catarina com olhos de desespero. O que você quer dizer com isso? Ele apertou a mão dela, como se quisesse ancorá-la à realidade. O homem que havia entrado com um dispositivo brilhante respirou fundo, como se soubesse que o impacto das próximas palavras mudaria tudo. A verdade é que você e Eduardo não são apenas pessoas comuns. O que você herdou, Catarina, não é somente o peso de uma adoção, é um legado. Suas palavras cortavam o ar, pesadas como pedras. Você é parte de uma linhagem que tem sido protegida e caçada ao longo de gerações. E seu filho, ele também é parte disso. Aquela revelação seria suficiente para derrubar qualquer um. Catarina sentiu seu estômago revirar. O que você está dizendo? As palavras saíram como um sussurro carregado de incredulidade. Juliana tinha o semblante pálido enquanto olhava para Clara, que agora também parecia aterrorizada. Clara, você sabia disso? Você sempre soube? O tom de acusações ecoou na sala, e Clara, entre lágrimas, parecia finalmente verdadeiramente vulnerável. O homem continuou. Notícias rápidas, Clara. A proteção em torno dela não é só sobre vocês. Este legado está atraindo aqueles que desejam destruí-lo, e eles estão mais perto do que nunca. Ele olhou para o dispositivo em sua mão antes de prosseguir. A hora de agir está se esgotando. Vocês não podem mais viver no escuro. A tensão estava no auge. Catarina olhou para Eduardo, sua mente girando como uma tempestade. E o que vocês querem de mim? Perguntou, sua voz falhando ao final. Queremos que você assuma seu lugar, Catarina.
Você deveria ser a herdeira. Seu poder é raro. Precisamos que você se una a nós e resista a quem está atrás de você. O silêncio se instalou após essa afirmação, cada um processando a enormidade da revelação. Mas então um barulho ensurdecedor roubou o ar. A porta da frente se arrombou com um estrondo e figuras encapuzadas invadiram a casa, armadas e determinadas. O que você fez, Clara? Nós te avisamos para não revelar nada. Uma voz profunda gritou no meio da confusão. Catarina sentiu o frio na espinha. O caos se instalou. Eduardo a puxou para trás, mas ela estava paralisada, os olhos fixos na cena que se desenrolava. Quem são eles? Perguntou em um grito sufocado. São aqueles que querem a verdade. E você? Respondeu Clara tremendo. Sua máscara de controle se despedaceava. Você precisa correr! Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um dos homens encapuzados apontou uma arma para Catarina. O olhar de Eduardo ficou gelado. Não! Fique longe dela! Ele gritou, avançando para proteger a esposa. Em um instante, tudo virou um pesadelo. Um tiro ecoou. E em vez de um grito, o que aconteceu a seguir foi mais impactante do que tudo. Eduardo não foi atingido. Antes do disparo, algo brilhou em seu peito, e uma barreira de luz envolveu Catarina e Eduardo, repelindo a bala como se todo o universo estivesse tentando protegê-los. Ninguém se moveu por alguns segundos. O tempo parecia ter congelado. O brilho se dissipou lentamente e os encapuzados ficaram paralisados, boquiabertos. Como isso é possível? Um deles sussurrou, enquanto o medo se espalhava em seus rostos. Eduardo, o que aconteceu? O choque se refletia nas palavras de Catarina. O que ele havia escondido? A verdade estava mais próxima do que pensavam, e o futuro que eles imaginavam estava se desmoronando sob a pressão de segredos sombrios. Finalmente, Eduardo olhou para Catarina e, com sua expressão mais séria, disse: Catarina, eu não sou quem você pensa que eu sou. O que você não sabe é que eu também estou ligado a isso. Muito mais do que você imaginou. Uma explosão de emoções tomou conta de Catarina. Como assim você está ligado a isso? O que você quer dizer? As palavras saíram em um turbilhão, misturando medo e ansiedade. Um dos encapuzados avançou, seu olhar fixo em Eduardo. Você sempre soube, não é? Você se escondeu entre eles. Traidor! O coração de Catarina disparou. Traitor? O que está acontecendo aqui? As perguntas fervilhavam na sua mente, enquanto olhava para Eduardo, buscando respostas. Então, como um golpe brutal, um dos homens encapuzados atirou para o alto. O som do disparo ecoou, e de repente, com um clarão, uma figura apareceu. Uma mulher, de cabelos longos, em um vestido branco, surgiu entre os combatentes. Parem! Isso é o que eles querem! Sua voz era como um eco conhecido. Clara, você não entende. Os olhares se voltaram para ela, principalmente o de Clara, que ficou paralisada, seus lábios tremendo. Você é a razão pela qual tudo isso começou. A mulher prosseguiu, seus olhos brilhando com uma intensidade incomum. Catarina, eu sou sua mãe biológica. As palavras cortaram como uma faca. O ar ficou pesado. Catarina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Como você pode ser? Sua voz vacilou, a confusão tomando conta. Eu não pude ficar. Era muito arriscado. A mulher explicou, a dor em seu olhar. Eu fiz o que tinha que fazer para te manter viva. Eduardo, em estado de choque, a olhou como se buscasse um sinal de esperança. Catarina, então tudo isso é uma jogada? Essa guerra, esse legado? Por que ela veio agora? Catarina estava atordoada. O que mais estava escondido? A verdade parecia mais distante do que nunca. Virou-se para sua mãe biológica. Por que não me disse antes? Oh, que mais posso descobrir sobre mim? A tensão atingiu o clímax quando mais tiros estouraram do lado de fora, misturando o barulho a gritos e caos. O cenário não podia ficar mais claro. As peças da vida de Catarina estavam se unindo, mas a nova revelação a deixava ainda mais perdida. Eles não vão parar até que a verdade seja a nossa vantagem, ou até que todos paguem o preço, disse a mulher, com um olhar desesperado. Precisamos agir. Mas a única certeza era que a verdade acabara de se tornar muito mais sombria, e cada um deles estava prestes a descobrir o que realmente significava lutar por sua própria existência. O que mais aguardava nas sombras? A resposta pairava no ar.
pronta para devastar tudo mais uma vez. Catarina sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto as palavras de sua mãe biológica ecoavam na sala. Você é parte de algo maior. O peso da revelação a esmagava, e o caos ao redor parecia quase distante. O som da porta sendo arrombada ainda ressoava, cada segundo uma eternidade. Eles estão vindo, gritou um dos encapuzados, quebrando o momento tenso. Clara, a mãe adotiva, tomava um passo à frente. A determinação em seus olhos misturava-se com o medo. Catarina, você precisa entender. Nós temos que agir agora. A situação se tornava crítica. Um dos homens encapuzados disparou um tiro para o teto, e o barulho ecoou, fazendo todos no local se encolherem com a explosão de som. Está na hora de decidir. Ou vocês se rendem, ou enfrentam o que está por vir. Eduardo segurou a mão de Catarina. Seu toque era firme. Eu não vou deixar você sozinha. Nunca. Precisamos lutar. Catarina, ainda chocada, olhou para o marido. A determinação nos olhos dele a enchia de coragem, mas a incerteza a consumia. Como poderiam lutar contra algo tão grande, tão poderoso? A mulher em branco, sua mãe biológica, olhou nos olhos de Catarina. Você tem um poder que nem sabe que possui. É hora de despertar isso. O olhar dela era intenso, quase hipnótico. Se conseguirmos unificar os nossos, poderemos enfrentar o que vem. Juntos, os encapuzados avançaram. Mas de repente, uma luz brilhante explodiu no centro da sala. Era Eduardo, e sua barreira pulsava, rondando Catarina como um escudo. O brilho emanava esperança, e por um breve momento, tudo parecia possível. Vamos! A entrada é pela sala de estar. Juliana, a irmã de Catarina, disparou em direção ao corredor, abrindo caminho para a saída. Catarina sentiu o impulso. Era agora ou nunca. Os passos apressados ecoavam pelas paredes enquanto eles corriam em direção à liberdade. O cheiro de fumaça era forte. A casa, o lar que uma vez conheceu, agora estava em ruínas. De repente, o caos se tornava uma luta pela sobrevivência, pelo futuro deles. Ao chegarem à porta, a luz do dia os atingiu como um abraço caloroso. O pátio estava em desordem, mas o sol brilhava intensamente. Ao fundo, figuras encapuzadas se reagrupavam, ansiosas para interceptá-los. Não podemos olhar para trás, gritou Clara. Catarina hesitou, sentindo a dor do que deixava para trás. Mas as palavras de sua mãe biológica ressoavam em sua mente, uma verdade poderosa. Você é mais forte do que pensa. Finalmente, eles alcançaram a liberdade. Agora todos estavam reunidos, respirando fundo enquanto se preparavam para se defender. A adrenalina queimava nas veias de Catarina, e ela percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O que faremos agora? Perguntou Eduardo, olhar fixo em Catarina. Precisamos nos unir, descobrir a verdade, e se eles voltarem, não podemos estar despreparados. E ali, sob o céu aberto, Catarina sentiu uma nova força nascer dentro dela. Juntos, tinham que lutar pela verdade, pela liberdade. O passado nunca poderia ser apagado, mas poderiam moldar o futuro. Não era apenas sobre sobreviver, era sobre buscar a verdadeira identidade e as respostas que tanto precisavam. Vamos enfrentar isso, disse Catarina, decidida. A luta está apenas começando. E com essa determinação, eles se viraram para enfrentar os desafios que estavam por vir, prontos para descobrir os mistérios que ainda aguardavam nas sombras. E agora, antes de nos despedirmos, precisamos falar sobre algo importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Se esmague o botão de like agora! Isso realmente ajuda o algoritmo e nos dá a força que precisamos para continuar trazendo mais conteúdos incríveis. Contamos com você! Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Cada comentário seu sobre o que achou e suas teorias é valioso, então inunde a seção de comentários com suas reações. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos!